Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite a todos. Quando falamos do Evangelho, é a oportunidade rara que nós temos de trazermos Jesus para perto de nós. Esse momento, então, significa um momento importantíssimo, em que a nossa vibração, o nosso estado de espírito, a vontade da transformação tem possibilidades de se instalar no nosso coração. O segredo da nossa felicidade e o atendimento às causas e os objetivos da nossa encarnação passa pela compreensão do que significa estarmos aqui na Terra e darmos objetivos a isso. Pensar simplesmente em Jesus, em outros momentos, como às vezes fazemos, sem nos permitir essa introspecção, essa familiarização com Ele, não tem o mesmo sentido que tem agora a presença de cada um de nós aqui para falar sobre os seus ensinamentos. É pensando assim, então, que vamos buscar Jesus. Quando Ele nos ensinava a respeito da necessidade de que cada um carregue a sua cruz. A lição é justamente a lição desse capítulo 24, itens 17 e 19. Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Considerando que todos nós temos as nossas cruzes, então a lição vem a calhar para que nós decifremos como é que Jesus quer que nós façamos isso. Porque na lição ele diz que nós devemos nos sentir confortados. Na primeira passagem expressa por estes evangelistas mencionados, Jesus quer explicar, quer nos ensinar que deveremos nos sentir confortados quando as nossas dificuldades, estas cruzes, por exemplo, forem decorrentes do nosso esforço de seguir Jesus. Ou seja, tudo aquilo que fizermos e que tem um cunho de esforço moral, tudo aquilo que fizermos, inclusive aguentando as consequências da escolha que fizemos, muitas vezes até de perseguições, onde o mundo nos conclama a ter comportamentos que vão servir simplesmente aos caprichos do mundo, ou servir à causa cristã, ou servir a Jesus. E quando nós decidirmos servir a Jesus, sermos bons, honestos, suportar as tentações da vida, porque queremos seguir Jesus, nós devemos nos sentir confortados com este peso que ficará sobre os nossos ombros, compreendendo de uma forma bem lúcida, clara, que não se procura simplesmente os sacrifícios, mas que não existe um outro meio de oferecer a Jesus que não seja carregar nos nossos ombros aquilo que possa ser oferecido a Ele. Esse é um primeiro ponto distinto, não é? Na outra parte, Jesus explica-nos que nós, para podermos seguir a Ele, precisamos
definitivamente carregar a cruz. Analisemos isso. Jesus, quando consolava as criaturas, ele não as paparicava, no sentido de dizer, não, agora você vai viver a sua vida, pura e simplesmente, eu posso fazer isso como se estivesse fazendo prodígios, eu vou te conceder uma vida plena, você vai começar a viver o paraíso aqui na terra, como se isso fosse possível na escala da evolução, como se fosse possível alcançarmos alguma coisa sem conquista, como se a lógica e a razão das coisas estabelecesse que sem esforço as coisas iriam cair do céu. Mas ele inclusive dá uma receita nesta orientação que vem dos evangelistas que traduzem as palavras dele, que para isso nós precisamos ter perseverança, coragem e abnegação. É interessante pensarmos nisso, porque diante das dores, quando a coisa estiver mesmo tão difícil, nada contra mim, mas quando as coisas estiverem pretas, né, nós devemos estar então observando que tipo de virtude, de estado de espírito, de resolução íntima, nós deveremos estar guardando dentro de nós. Seria a perseverança? Seria a coragem? Seria a abnegação? Se começarmos a analisar assim, nós vamos começando a nos preparar para quando as coisas estiverem difíceis, como explicamos, nós então termos dentro de nós as condições de superação. E não simplesmente ficarmos imaginando que Deus vai conceder, através das concessões de Jesus, aquelas coisas que simplesmente viriam sem termos conquistas para elas. Então, perseverança, coragem e abnegação são as metas a serem construídas dentro de nós mesmos. E aí a gente pode até quedar um pouco em cima de cada uma destas essências morais que nós poderemos conquistar aos poucos. Vamos pensar na perseverança. Cá entre nós, quantas vezes para vencermos na vida nós tivemos que ter perseverança? Olhamos para trás e observamos que apesar dos nossos enganos, das nossas dificuldades, nós chegamos até aqui porque perseveramos. E de repente, ficamos felizes com aquele conforto que Jesus falou. Começamos a compreender então que realmente quando nós conquistamos, na conquista justa, na conquista perseverante, permitindo-nos passar por cima de obstáculos que muitas vezes nós pensávamos não poder passar, esse conforto é o conforto da conquista. Ninguém nos tira. É o patrimônio intransferível que guardamos dentro de nós. Mas Jesus também falou da coragem. Isso está expresso nesta lição. E aí, de repente, em algum momento vamos perceber que estamos sendo um pouco covardes. Onde não existe coragem, pode haver um pouco de covardia. Ou também porque não compreendemos a natureza do esforço que precisamos ter. Comecemos a nos analisar por este aspecto, por este prisma. Que grau de coragem temos dentro de nós? De repente, vamos descobrir que somos vacilantes porque não temos a coragem de uma fé raciocinada. De fato, para aquela criatura que não compreende a justiça divina do ponto de vista espírita, que vem completar os ensinos de Jesus para nos ensinar como que funciona a justiça de Deus, nós nos acovardamos. E, infelizmente, até mesmo podemos ir contra a natureza divina, imaginando que ele é injusto. Claro, por certo, alguém dentro
dentre nós aqui, em algum momento pode ter blasfemado e até se expressar assim: Deus esqueceu de mim. Ou pura e simplesmente ficar analisando as angústias da vida, independente de ser a sua própria angústia, principalmente em momentos como estes que vivemos hoje, e ficar pensando: meu Deus, mas por que tanto sofrimento? É uma expressão comum. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Por não compreender isso, nos acovardamos, porque se nós não entendemos a natureza do desafio, nós nem nos preocupamos em enfrentá-lo. Mas se o desafio é sagrado, é condição exigida naturalmente no nosso estágio, no mundo que tem essas características, então nós precisamos guardar essa força dentro de nós. Então a perseverança, já dissemos, a coragem, mas e a abnegação? O que seria então a abnegação? A abnegação, o Espírito de Verdade fala tanto no Evangelho, é aquela condição nossa que nós já compreendemos, decidimos e somos raçudos. Nós somos abnegados, dedicados. Já chegamos naquele estágio em que assumimos compromissos porque deciframos qual a cruz que precisa estar nos nossos ombros. E começamos confortados, compreendendo a beleza de podermos servir a Jesus, compreendendo que na medida certa o sacrifício vem, de acordo com aquilo que nós precisamos. Então nós temos essa força, com uma fé raciocinada, entendendo diferenças, desigualdades entre as criaturas, pelas diversidades de oportunidades que cada um precisa ter, pela diversidade de ação acometida em tempos passados ou nesta encarnação. De forma justa, então, a vida começa a assumir painéis diferentes à nossa frente. A nossa realidade se consubstancia em cima de coisas lúcidas, claras, que só o cristianismo, traduzido pelo Espiritismo, pode nos ensinar, trazendo-nos consolo desse tipo. Que beleza! Que tesouro é esse? Que faz com que o sofrimento seja para mim uma consolação, sem que isso seja falta de razão ou qualquer desequilíbrio psíquico meu. Eu preciso enfrentar a minha própria dor, transformá-la em bênção divina, porque cada mal que nos acomete é simplesmente a relíquia a ser traduzida, trabalhada, detendo toda a substância, para que nessa substância que ainda tem cara de infelicidade, nós possamos encontrar neste baú, desmiuçando-lhe, encontrando perseverantemente, com abnegação, insistentemente, até encontrarmos a paz que queremos ter. Porque aquela dor que nos acomete é justamente a situação natural que precisa ser cicatrizada, porque é o ponto distinto, assim como simplesmente o cascalho rude e grosso se transforma um dia em diamante cheio de luz. A própria natureza do sacrifício se reveste da recompensa que aqui Jesus fala e que o Evangelho procura traduzir para nós. Essa bênção divina, precisamos disso. Eu sei que eu estou sofrendo, mas eu terei recompensas. Não exclusivamente fazer isso pensando na recompensa, mas com a certeza que só assim eu vou alcançar a felicidade que eu preciso ter. Mas, ainda assim pervarga na nossa mente as dificuldades que o mundo traduz nos dias de hoje. E nós muitas vezes teremos dificuldades ainda de compreender os porquês do sofrimento. Até certo ponto, isso faz parte de um processo a ser decifrado pela nossa conjuntura, não é, espiritual, pelo nosso campo de aprendizado. Nós precisamos pensar mesmo. Mas por que mesmo o sofrimento? Tentar entender e aproximar um pouco mais dessa pedagogia, desse ensino sobre o sofrimento. Por tudo que já colocamos aqui, nós já temos bases suficientes para voltarmos para as nossas casas, conscientes de que os nossos sofrimentos não existem à toa, não. E que são oportunidades.
Mas vamos fazer uma outra decifração aqui sobre as nossas dores. Isto é importante. A doutora Irvena Prado é uma médica veterinária renomada, reconhecida internacionalmente, autora de livros. Vocês vão falar, por que ele está falando sobre isso? É que a coisa começou assim. Lá na minha casa, um dos nossos cachorros foi acometido do câncer. E a gente teve dentro de casa mesmo orientações, porque eu tenho uma das filhas que também é médica veterinária. E aí ela estava explicando que ela estuda também a Irvena, que é uma médica veterinária que orienta muito espiritualmente. E ela explicou, olha, a Irvena diz o seguinte, que nós começamos a questionar, a pensar, discutindo em culto, né? Porque o cachorro está correndo risco de ter uma perna amputada por causa deste câncer. Lá em casa, costumo brincar assim, do jeito que vai aqui, eu tenho hora que para eu ter a atenção que os cachorros têm, eu tenho que começar a latir, né? É uma forma de eu brincar com o meu pessoal, mas é tudo brincadeira. Então é aquele carinho extremo, né? Aquele amor danado. E, então, isso estava sendo discutido. E aí a minha filha trouxe essa orientação para nós. Por quê? Por que o Bono, o nosso cachorro, sofre? Coitadinho, danado, não sabe nem, não raciocina ainda. Ele não faz mal a ninguém. Se um dia ele chegasse a morder a perna de alguém, ele não saberia o que estava fazendo. Por que ele sofre? Isso não é interessante entender isso, gente? Então a minha filha estava explicando que é assim que os reinos inferiores, vamos infelizmente chamar os nossos irmãozinhos assim ainda, Chico de Assis, Francisco de Assis tinham um cuidado danado com isso, para não chamá-los de inferiores, não é? Mas na escala que nós estamos imaginando, eles ainda estão em uma formação ainda um pouco mais rasteira. Então esses animais, de um modo geral, já que nós temos que passar pelo instinto, pela sensação, pelo sentimento e alcançar a razão, nessa fase instintiva, eles estão apenas passando pelos estímulos, pelas experiências que precisam passar para adquirir a consciência. A consciência que nós temos hoje passou por processos advindos destas energias de colônias de animais, não só de um. Para que ninguém saia aqui falando assim, será que eu já fui um rato em outra encarnação? Não se pode pensar desse jeito, mas é o conjunto, normalmente. Isaías, claro, um grande autor, mostra isso, sobre o princípio inteligente, a resultante das energias de uma colônia de milhares, de bilhões e bilhões, sei lá, de gerinos, provocando uma natureza de ação que vai se consumando, então, para que os espíritos responsáveis, coletando isso, tenham condições de dar a condensação na formação dos espíritos, que é o princípio inteligente. Então, é desse jeito, isso é necessário para que a criatura obtenha, então, a consciência. Naturalmente, isso acontecendo com as diversidades todas que acontecem, de um cachorro que nasce cego e o outro não, mas tendo compensações que ainda vão ser decifradas com maior brilho quando nós alcançarmos as outras esferas. Lembrando também que a dor que eles sentem não é a mesma dor que nós sentimos. Isso já é uma coisa constatada também pela ciência. Mas, no nosso estado, por exemplo, por que a dor? Se já temos consciência, ela existe para nós, neste sentido, nesta evolução aí, para que nós nos personifiquemos. É assim que nós vamos adquirindo os caracteres, decifrando o que é ruim e o que é mal. Precisamos passar pela experiência. Vamos citar um exemplo simples. A criancinha também não entende nada para dizer, mas meu Deus, o que é que essa criança...
Mas ela mesma é levada instintivamente a buscar desafios. Se não, vejamos, a vela está ali acesa. Acabou a luz na casa, opa, tem vela ali, vamos acender. Tá, acendeu a vela, porque a energia acabou. Está se valendo naquele momento só das energias. A criancinha vê o foguinho e acha bonitinho. Ele está naquela fase de desafio. Então ele vai e ainda olha para o pai assim, para desafiar mesmo. É o instinto dele. Ele vai para pôr o dedinho no fogo. Não pode não. Aí que ele vai. Determinada fase. Quem é pai e mãe sabe disso. Ele chega a olhar assim para desafiar. Eu vou pôr, quero ver. Né? E vai pôr o dedinho. Tá. Ele já vai tendo as primeiras experiências para colocar dentro de si a consciência de que existe o mal e que existe o bem, que existe o conforto e existe o desconforto. Isso foi o motivo de muito estudo também, até antes de surgir na face da terra o cristianismo, sobre as dualidades contrárias. Por que dualidades contrárias? Porque toda dualidade tem sempre o seu reverso, e é assim que nós vamos distinguindo o que é bom e o que é mal. Por isso que tem ódio e tem o amor, tem as trevas e tem a luz, tem o bem e tem o mal. E todas essas circunstâncias possibilitando a transformação. Né? O pessoal discutia muito essas dualidades. Sem luz não tem treva, sem treva não tem luz. Então são coisas desse tipo. Para a gente entender com maior naturalidade isto e trazer para dentro de nós, então, algum subsídio para irmos compreendendo aos poucos que não existiria uma outra forma para essa conquista. Nos mundos superiores, quando já não se tem mais a necessidade de viver as coisas do jeito que nós vivemos aqui, então, tudo o sentido do progresso em cima das virtudes diz respeito às conquistas naturais trabalhadas numa posição maior, em que cada espírito ajuda o Criador, né, auxiliando os que estão cá embaixo, como é o nosso caso, para estas transformações. Então é interessante nós encararmos as coisas de uma forma lúcida. A doutrina espírita tem uma característica fantástica. Tudo é raciocinado, tudo tem explicação. Então agora nós já sabemos, temos noção do porquê dos nossos sofrimentos. Ninguém pode voltar para casa falando que não tem uma noção. A nossa contribuição humilde, que não é nossa, é do Evangelho. A contribuição do Evangelho e dos estudos espíritas nos possibilita isso. Nós vamos ter a obrigação de sair daqui mais fortalecidos. Agora, tem uma coisa, nas três colocações, nas três substâncias morais que foram colocadas, perseverança, coragem e abnegação, essa última abnegação, ela tem um cunho extraordinário. Por que é que o espírito desencarna, que a alma volta ao plano espiritual e depois ainda tem que voltar e persiste em sofrimentos seculares ou até milenares? Espírito já vivenciado, tem experiência. Espírito que até persevera, tem coragem, mas ainda não alcançou a abnegação. Nós somos daqueles, então, quando não alcançamos a abnegação, que até botamos a cruz aqui em cima. Mas chega um ponto que a gente larga para lá. Então é preciso, nessa abnegação, primeiro, fazer parte desta bagagem que está aqui em cima, aquilo de que nós não podemos fugir. Eu não quero nem saber dos meus parentes mais. Eu vou até mudar, Deus me livre, não aguento esse povo não. Porque não sabe que aquela cruz foi estabelecida por ele mesmo, a bagagem que ele precisa carregar aqui. E a abnegação significa trabalhar com amor e com carinho, cuidar da carga, receber isso e fazer aquilo, receber essa carga do jeito que o Chico Xavier recebeu um dia do Emmanuel. Gente, é tanta coisa do Chico, apesar que muita gente inventa demais, mas vou falar uma coisa para vocês, um fato. Eu nem sei se este fato está registrado em livros, não, mas posso assegurar para vocês que eu não usaria, né, a fala espírita dentro de uma casa espírita para estar mentindo. Mas olha só,
Determinado dia, o Chico recebe a presença do Emmanuel, que praticamente vivia sempre com ele. Eles viviam interexistentes, né? O Chico é alma muito acima do que as pessoas imaginam. Então, nessa de vivência espírita e tal, do jeito que o Emmanuel era sempre o seu orientador, o Emmanuel, num determinado dia, chegou e falou: opa, trouxe mais um presente para você. Que presente é esse, meu Deus? E trouxe até a presença dele um grande inimigo do Chico. Olha só, o Chico ainda tinha inimigos, que coisa interessante. E o Chico, então, ao vê-lo, pensou: meu Deus, é um daqueles que eu já prejudiquei em outras e outras reencarnações. E o Emmanuel explica para ele: ó, Chico, você sabe, né? Presente tem que ser cuidado. E você fica com ele, cuida dele para nós. E este espírito deu muito trabalho para o Chico. O Chico sofreu muito com isso. Eu gosto de falar isso porque tem um Chico Xavier que tinha que carregar uma cruz ainda, e nós ficamos aí, bobalhões. Falo por mim mesmo, né? Acovardados às vezes ainda, quantas vezes vacilando na vida. Então o Chico conviveu com ele. Até que um dia o Chico, chegou um momento, ele falou: olha, Chico, e já todo transformado, burilado pelo Chico, imagina o grau de sofrimento, de sacrifício, de perseverança, de coragem e de abnegação do Chico Xavier. E aí ele então vai despedir do Chico. O Chico fica lastimoso. Mas agora, depois de tanto tempo, que o meu amor por você foi aumentando cada vez mais, e você é o próximo que eu amo, sua companhia me faz bem, mas o Emmanuel me faz cada um. Chico, chegou a hora, você já trabalhou, presente foi feito para ser tratado com amor e com carinho. Mas nada nos pertence. Tudo aquilo que é bem formado está sendo simplesmente preparado para ser entregue a Jesus. Quando uma cruz estiver sobre os nossos ombros, ou estas cruzes que cada um de nós carrega, essa cruz mesma, ela precisa ser trabalhada para ser entregue a Jesus. Existe uma forma para isso, com perseverança, com coragem, com abnegação. É isso que nós precisamos fazer, então, para alcançarmos essa condição, que foi aquela mesma que aconteceu, vamos terminar agora, tem mais quanto tempo? Tá. Eu, aliás, queria ter, no meu esqueminha aqui, eu não olhei direito, eu tinha que ter falado isso antes. Jesus deparou com alguns problemas logo no início das suas primeiras pregações. Que problema era esse com relação aos discípulos? Os discípulos, segundo Humberto de Campos fala aqui neste livro, lição número 6, fidelidade a Deus. Humberto de Campos explica. Humberto de Campos ainda não era conhecido como Irmão X. Então, Humberto de Campos menciona o termo incompreensão. Havia muita incompreensão por parte dos discípulos. Depois das primeiras pregações ali de Jesus, eles ainda estavam assim meio atabalhoados. Porque a mensagem que Jesus trazia, ao mesmo tempo que continha um magnetismo restaurador, um convite para um novo reino, lhes trazia também algumas preocupações pela natureza das conquistas que precisavam haver para alcançar esse reino. O Messias chegara, trouxeram a mensagem divina, mas a ralação haveria de continuar. E eles não compreendiam. Que rei é esse? Que detém poderes, mas que vem para as coisas continuarem do mesmo jeito, a gente vai continuar, o sofrimento ainda vai existir. E em meio, então, àquelas dúvidas e incompreensões, foi preciso que Jesus lhes explicasse cada vez mais, explicando-lhes o símbolo da cruz. Porque quantas vezes ele dizia: aquele que quer seguir-me, bota a sua cruz sobre as costas e siga-me. Essa é uma condição intransferível.
não existe meio de alcançarmos os nossos objetivos, que é a nossa felicidade. Esse é um determinismo, nós somos criados para isso e um dia vamos alcançar isso. Mas não existe condição que não seja essa de enfrentarmos as nossas próprias dores. Jesus não deu colher de chá. Se quer me seguir, bota a cruz e vem. Mas tem que botar a cruz. Então isso ele foi explicando aos poucos, até que os discípulos puderam compreender a natureza daquilo que Jesus lhes pedia. E através então de ensinamentos vários que estão nessa lição, teve um momento que Jesus chegou a dizer: não devemos pensar no Deus que concede, mas no Deus que educa. Não devemos pensar no Deus que recompensa, mas no Pai que abençoa. Todas as vezes que nos mentalizarmos perante o Criador, imaginemos-nos sempre capazes de receber as bênçãos que Ele prepara para nós, dando-nos condições para conquistarmos elas, mas interpretando direitinho isso. Em determinados momentos nós queremos concessão, mas o que nós precisamos mesmo é nos educarmos. Em determinados momentos, porque fizemos alguma coisinha, nós queremos recompensa. Mas o que precisamos mesmo é nos aperfeiçoarmos. Essa força que existe nos missionários é porque alcançaram essa condição, essa interpretação. Variando então da capacidade de envolver-se nos sofrimentos, de suportá-los pela própria força que guarda dentro de si. Vamos imaginar o que passou um Gandhi. Eu não estou falando de um Chico Xavier, nem estou falando de outros missionários voltados para o cristianismo. Eu estou falando de outros, daqueles discípulos que vieram depois, envergando outras túnicas missionárias, porque haviam aprendido com Jesus. Eles vieram então guardando essa força interior. O que o Gandhi passou, quando a gente estuda a biografia dele, é algo assim impressionante para quem conseguiu, carregando aquela cruz, suportando dores que se dividiam com toda uma civilização para transformá-la, e ele sendo capaz, assim mesmo, de guardar a paz interior, porque servia a Jesus. Penso que, sem misticismo, sem que seja simplesmente uma fantasia, sem que seja algo simplesmente maquinal, dito da boca para fora, como se estivéssemos simplesmente dizendo Senhor, Senhor, nós podemos guardar de nós para com Jesus e dele para conosco a relação natural que precisamos ter para alcançarmos a perseverança, a coragem e a abnegação nos momentos em que pudermos sozinhos na nossa intimidade, mas na vontade crescente de querermos servir a Jesus através do sacrifício que precisamos carregar, que são sempre traduzidos como alguma coisa em benefício do próximo. Nós vamos aos poucos conseguindo isso e na nossa intimidade podermos pura e simplesmente dizer: Senhor, isto eu te entrego. Muita paz, muito obrigado.